Depois de umas 3 semaninhas de férias, gente, nada melhor do que começar a falar sobre um filme que foi muito criticado, que é da Disney. Mas antes de entrarmos mais a fundo nesse mundo de críticas e desejos, já se inscreve no canal, deixa aquele like bacana. Ah, e não esquece de ativar o sininho de notificação para você não perder mais nada. Wish, o poder do desejo, chegou aos cinemas do Brasil dia 4 de janeiro e vai nos levar a acompanhar a protagonista Asha, que é uma jovem que acaba entrando no palácio querendo, os desejos dela era na verdade se tornar uma aprendiz do grande rei, porém ela acaba descobrindo que os desejos que ele guarda dentro do local não são assim exatamente como ela imaginava. Asha mora no reino das rosas e lá o rei Magnífico criou aquele reino todo justamente porque quando ele era mais jovem, os desejos das pessoas acabaram destruindo o seu reino. Então ele acabou aprendendo magia para que pudesse tirar esses desejos, pois assim as pessoas estariam mais tranquilas, mais leves. Mas Asha acaba descobrindo que não é exatamente isso que o Rei Magnífico queria. E com a ajuda de uma estrela e seus amigos, ela vai tentar parar ele. Gente, quando eu vi a primeira vez o trailer de Wish, eu quis muito assistir porque parecia ser bem interessante. É muito difícil de uma animação da Disney, vamos dizer assim, não ser algo tão bom. Porém, quando o filme se lançou nos Estados Unidos, que foi em novembro do ano passado, as críticas não eram tão boas, porque as pessoas diziam, ou melhor, os críticos diziam que era o filme que estava lançando pelos 100 anos da Disney. Então tinha-se muita expectativa nesse filme, justamente porque ele deveria ser um filme excelente. Então eu acho que a comparação até mesmo de Wish era muito com aquela questão, vamos dizer assim, eu acho que de Rei Leão, que foi uma produção assim gigantesca, muito boa, Aladdin também, que teve uma grande produção, ou até mesmo a questão de Frozen, porque a propósito, a produção de Frozen era a mesma de Wish. Porém, não foi algo tão grandioso. Muita gente acabou criticando até esse filme, dizendo que ele não era tudo. Eu acho, na minha humilde e singela opinião, Wish não é um filme tão ruim. É o que eu acho. Porém, antes que alguns... mas eu achei, Nathalie. Antes que comece a questionar, a questão é que o filme, gente, é um filme com um roteiro original extremamente simples. Então, assim, para um filme, vamos dizer, que deveria sim ter aquela questão grandiosa para completar os 100 anos da Disney, é realmente fraco. Temos que admitir, porque era se esperado uma história gigantesca, mas ele nos entrega uma história com um padrão extremamente simples, em que nós temos a mocinha, nós temos o vilão e que aquilo iria ter aquele embate dos dois e no final a mocinha sempre vai vencer o vilão. Isso é um fato, né? Uma questão de história. Porém, apesar de Wish ter sim um roteiro extremamente simples, bem básico, como muitas histórias, vamos dizer assim, de princesas, tá? Melhor a gente se dizer, não é bem isso, mas vamos dizer desse jeito. Eu acho que o filme em si traz uma lição de moral esplêndida, uma lição de vida maravilhosa. Porque assim, gente, nós acompanhamos a Asha com essa questão dos desejos. O desejo dela era se tornar uma aprendiz do Magnífico para poder conseguir o desejo do avô dela realizado. Então a gente tem essa questão dos desejos. Os desejos nada mais são do que os sonhos. Só que quando ela começa a acompanhar tudo o que acontecia, todo aquele ambiente em que o Magnífico guardava esses desejos, ela percebe que os desejos não eram entregues para todos. Então às vezes as pessoas acabavam se tornando vazias. Eu acho que esse filme nos entrega uma lição de moral maravilhosa, porque assim, você nunca deve desistir dos seus sonhos, gente. Entendam isso. Por mais que
sim, os seus planos mudem por alguma coisa que aconteceu na sua vida, entende? Aconteceu isso, aquilo, não importa. Você não deve desistir dos seus sonhos, que os desejos nada mais são do que os seus sonhos. Imagina, às vezes, muitas vezes, o seu próprio sonho pode mudar. De repente, você anseia por aquilo, deseja por aquilo, mas com as mudanças de planos, com as coisas que acontecem, eles se transformam. E é isso que esse filme nos mostra, essa questão de não desistir dele. Por mais da situação que você esteja, que tenha acontecido na sua vida, nunca abra mão dos seus sonhos. E é exatamente isso que Wish nos entrega. Então, apesar de sim ser uma história com um roteiro extremamente simples, ele tem uma lição de moral maravilhosa. Eu posso dizer isso, entende, gente? São trabalhos simples, até mesmo a questão do desenho, o traço é simples, eu já vou chegar nessa parte também, mas o contexto por trás dela é maravilhoso. É isso que eu posso dizer. Então, no meu ponto de vista, eu não acho que seja um filme tão ruim assim. Ele é fraco, vamos dizer assim, se comparado com, na minha opinião, Frozen ou até mesmo Mulan, o primeiro, tá, gente? Rei Leão também o primeiro, Aladdin o primeiro, nesse sentido. Então, realmente se torna uma história um pouco mais fraca, mas com uma lição de moral magnífica. Então, na minha opinião, é isso, gente. Eu acho que sim, o filme, ele é bom, não é ruim. Eu gostei dele. Porém, vamos à questão que me incomodou. Apesar de, sim, ele conter uma moral de história, uma lição de moral, né, melhor, o traço da animação me incomodou muito. Por um lado, é bom, interessante e bacana, porém me incomodou. Porque assim, gente, quando a gente começa a acompanhar a história do Wish, tudo, é uma história, é um livro. É assim como se fosse meio que parecido com aquela questão do Shrek, quando ele tá contando a história, blá blá blá, vamos assim dizer. E a ideia é que, era uma vez, blá blá blá, das mesmas histórias até que outras que acontecem das princesas da Disney. E o livro vai se abrindo. Só que, normalmente, o que acontece quando nós vemos uma animação da Disney? A gente vai entrando no livro, né, acompanhando a história enquanto a nossa protagonista está contando, e daí tudo se torna lindo, perfeito e maravilhoso. Tudo cria vida. Só que nesse filme não era assim. Então eram só certas partes que eram animadas, as outras eram paradas. Por um lado é interessante, porque lembra muito aquela questão de livros antigos, aqueles livros desenhados à mão, pintados, tudo com a parte de tinta guache, tudo como se fosse algo bem trabalhado. Porém, pra mim, em alguns momentos se tornou incômodo, porque existiam partes paradas, imóveis e tudo, e outras partes que se moviam. Então, era incômodo isso, esse traço desse desenho. Então, ao mesmo tempo que era bacana, era incômodo. Mas eu esperava mais, porque é vamos dizer assim, um desenho em 2D que em muitos momentos não se tinha movimento. Outro ponto que é bem questionável é a parte, acho que da dublagem desse filme. Eu assisti ele em português, tá? Não assisti em inglês, gente. Em alguns momentos parecia que as vozes dos personagens não estavam encaixadas, entende? A voz do dublador, melhor dizer, não se encaixava em certos momentos com o que o personagem estava falando. Então, é um ponto também um tanto incômodo isso. Mas, apesar disso, desses pontos negativos, assim, do meu ponto de vista, os easter eggs do filme ganham a vez por si só. Pois quem viu na internet foi dito que o Wish teria aproximadamente, se eu não me engano, gente, mais de 100 easter eggs, ou aproximadamente 100 easter eggs, que iriam ligar a todo aquele mundo da Disney. Um dos pontos é a questão dos amigos da Asha, que, pelo que eu entendi, essa parte eu nem tinha me tocado, mas eu vi isso. Os nomes deles eram os nomes dos 7 anões, eu vou ser sincera. Praticamente era isso. Eram os nomes dos 7 anões, o que ligavam os 7 anões. Um outro ponto também de easter egg que existe nesse filme é a casa em que a Asha mora, que liga com
ao personagem da Aurora, da Bela Adormecida, em que ela está lá morando com as fadas madrinhas, né, com as 3 fadinhas. Outro ponto também é a roupa que a Asha está usando, em que ela está se escondendo do Magnífico para que ele não pegue ela e não pegue a Estrela também. Ela está usando uma capa que liga a fada madrinha da Cinderela. Então assim, gente, nós temos sim muitos easter eggs. Outro ponto do easter egg é o cavalo do Enrolados, que aparece também. Eu não lembro o nome dele, aquele cavalo branco. É interessante isso. Acho que quem já assistiu isso deve ter pego muito mais do que eu, porque são cada pequenos detalhes que você vai acompanhando. Tem gente que literalmente só vê isso. Um outro ponto, antes de finalizar esse vídeo, é a estrela. Porque pelo que eu li, isso eu li na internet, tá, gente? Que a estrelinha tinha muito os movimentos do Mickey. Então eles se baseavam até nas expressões, o modo como ela se movia, agia, que lembravam o modo como o Mickey se movia em algumas animações. O meu ponto final, gente, sobre essa animação é que eu gostei. Apesar de sim ser um roteiro simples para uma grandiosidade dos 100 anos da Disney, eu acho que Wish entregou uma história muito bacana, com uma lição de moral fabulosa. Então, avaliando do meu ponto de vista de 0 a 5, eu daria um 3,5 para essa animação. Porque é divertida, você se diverte, ri com as situações e, além de tudo, te entrega uma lição de moral maravilhosa, dizendo que você nunca deve desistir dos seus sonhos. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas antes de finalizar, eu vou deixar aquela perguntinha básica que eu sempre deixo no final do vídeo. Se você já assistiu Wish, O Poder dos Desejos, o que você achou? Qual que é a sua opinião ou qual easter eggs você conseguiu pegar? Comenta aqui embaixo ou me manda uma mensagem no meu Face, no meu Twitter, no meu e-mail, no meu Instagram. Todas as minhas redes vão estar aqui embaixo. Já aproveita, já me segue lá no meu Instagram, que as postagens são diferentes do que eu faço aqui. Se você gostou desse vídeo, então já se inscreve no canal. É só apertar esse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo. E se você não deixou o like no começo do vídeo, deixa agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, pessoal, e até a próxima!